A taxa de inscrição nos concursos públicos está cada vez mais alta, mas o Fernando Mesquita perdeu 3 milhões de reais e você vai entender a relação entre essas duas coisas. Mas antes, na ordem, eu vou te explicar por que existe o valor da taxa de inscrição, de onde parte o cálculo desse valor, por que ele está aumentando e, mais importante, por que isso continua não sendo tão relevante assim para uma preparação séria. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você, seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta. Não me conhecia ainda ou não está inscrito no canal, se inscreve aí e vamos conversar um pouco sobre taxa de inscrição em concursos públicos. Eu tive que fazer uma viagem no tempo, cara, e eu peguei uma matéria da Folha de São Paulo de 17 de junho de 2001 para te explicar sobre taxa de inscrição em concursos públicos, então isso vale a sua inscrição nesse canal, que é gratuita. Poucos candidatos que fazem inscrição para um concurso público sabem os critérios de cálculo do valor ou para onde vai o dinheiro arrecadado pelas empresas organizadoras. O valor da taxa de inscrição é o resultado do rateio das despesas com o concurso entre o número estimado de candidatos inscritos. Contudo, se a seleção for federal, a taxa de inscrição não pode ultrapassar o limite de 2,5% da remuneração fixada para o cargo oferecido, conforme prevê o Decreto Federal número 88.376, de 10 de junho de 1983. Então eu fui atrás desse decreto, pessoal. E a gente vai ver aqui que esse decreto, ele altera outro decreto, ainda mais antigo, e mexe nesse artigo aqui, ó. A cobrança de taxas e outras importâncias a qualquer título para inscrição em concurso público ou prova de seleção, quando indispensável, não poderá exceder o valor correspondente a 2,5% da remuneração fixada para referência inicial no cargo ou emprego objeto da seleção. Eu lembro que quando eu prestei o meu concurso, o salário era R$ 2.175 e eu paguei R$ 54 de inscrição. Vamos ver se na época o órgão para o qual eu prestei concurso levou isso aqui em consideração. Então vou pegar aqui R$ 2.175 vezes 2,5%. Vamos ver quanto que dá. Dá exatamente R$ 54 e é o valor que eu paguei de inscrição, que eu lembro que eu tive que ir no Banco do Brasil presencialmente pagar essa inscrição, não tinha outra forma de pagar. Você vê que está riscadinho aqui? Por que está riscado? Porque não está em vigor mais, isso aqui foi revogado, está aqui em cima, ó, revogado pelo decreto 4.175 de 2002. Vamos clicar nesse decreto e vamos ver se ele fala alguma coisa de inscrição. 2,5, fala nada. Inscrição, fala nada também. E esse decreto de 2002 ele foi revogado mais uma vez aqui, ó, em 2009 pelo decreto 6944. Vamos clicar, esse daqui já é um conhecido meu, né? Revogando o decreto de 2009, tem o decreto 9739 de 2019, que a gente aborda bastante aqui no canal por conta do anexo 2, que fala das vagas do cadastro de reserva de concursos federais. Mas a previsão dele para a inscrição no concurso, ela é a mesma do decreto lá de 2009, ela não fala daquele percentual. Pesquisando artigos mais recentes ou alguma notícia que apontasse na mesma direção daquele limite de 2,5%, eu encontrei isso aqui, que é uma postagem de 2018 e nela fala de uma portaria de 2002, provavelmente naquele decreto de 2002, quando revogou da década de 80, trouxeram esta portaria aqui e aqui tem a previsão dos 2,5% para concursos federais, tá? Então falando, por exemplo, dos últimos concursos que eu abordei aqui no canal, vai ser até interessante, porque tem um concurso federal, que é o da UF, um estadual, que é o da UENF, e um municipal, que é o da Prefeitura de Belford Roxo. E, pela busca que eu fiz, tem essa previsão federal lá, de 2002, né, de uma portaria falando de 2,5%, mas a nível estadual, só o estado de Roraima tem um limite, se eu não me engano, gira ali nos 2%, 2,5% também. E fora isso, seria necessário que cada município, cada estado tivesse a sua própria legislação. Se não tem legislação, o valor é meio solto. Então você vai poder ver concurso com a taxa muito baixa, concurso com a taxa muito alta. E essa é uma das explicações para as taxas estarem subindo tanto. Os custos logísticos da realização do concurso podem estar subindo, porque na hora de fazer o projeto, fazer a licitação, né, é montado um processo ali, tem toda uma estimativa financeira que é feita de quanto vai custar aquele concurso. E nesse processo, algumas empresas vão cobrar mais caro do que outras empresas. Porém, tem um outro fator. Para concursos que têm esse limite, no caso dos concursos federais, estando essa portaria ainda em vigor, que eu não sei se está,
você vai ter um aumento da inscrição à medida que o salário aumentar. E nos últimos anos a gente teve uma perda de valor da moeda muito grande. Então os reajustes estão sendo relevantes para algumas carreiras, né? E com essa remuneração aumentando, mesmo que haja esse limite de 2,5%, o valor da inscrição vai subir. Só que em alguns concursos não tem nada a ver e esse valor está subindo mesmo assim. Está meio que acompanhando a média do mercado. Está meio esquisito. Por exemplo, vou pegar um concurso federal aqui, concurso da UF. A taxa de inscrição para nível médio tá R$ 145. Se a gente pega os R$ 3.029, salário do cargo, tá vendo aqui, ó? E a gente multiplica por 0,025, né, por 2,5, a gente chega num valor que é quase metade disso daqui. Ou seja, o valor de inscrição justo, considerando aqueles 2,5% ali, seria de R$ 75. Lógica que não se aplica para um concurso estadual. Por exemplo, o concurso da UENF aqui, ó, ele está cobrando uma inscrição até mais cara proporcionalmente, porque a gente está falando de um cargo que o salário é R$ 2.500 e está com uma taxa de inscrição de R$ 120. E o que dizer então da Prefeitura de Belford Roxo, que está com um salário de R$ 1.518 e cobrando uma taxa de inscrição para auxiliar administrativo de R$ 100, velho. Isso daqui já é um absurdo. Tudo isso nos leva de volta ao Fernando Mesquita perdendo R$ 3 milhões. Por quê? O vídeo dele, cara, é justamente sobre quanto ele deixou de ganhar ao longo de determinado período da vida dele por não ter prestado um concurso para o qual ele julga que estava preparado na época, né? E essa é uma visão que muita gente não tem, que é olhar para o concurso como um investimento e comparar com outros investimentos. Porque, cara, sinceramente, considerando o quanto eu gastei para entrar no meu cargo, e aqui eu tô somando o valor que eu paguei em inscrição, que eu paguei em curso, e se você faz um curso presencial, por exemplo, você poderia incluir custo com alimentação, com deslocamento, enfim, você faz a soma, faz o total. E depois você calcula quanto você ganhou ou ganharia em determinado tempo naquele cargo, naquela carreira estável ali, você vai chegar a números, como por exemplo, se eu paro para calcular do meu cargo hoje, eu ganhei mais de R$500 mil ao longo dos anos, né? Estando lá. Se eu for pegar o valor e corrigir, talvez mais ainda, né? Porque, o poder de compra naquela época era muito maior. Então, se a gente aplica a inflação, os valores de correção, as oportunidades que eu tive ao longo desse tempo com esse dinheiro, né? Eu comentei até no último vídeo aqui no canal sobre compra de carro, que o Renault Kwid, quando foi lançado, eu lembro que custava R$29 mil e eu ia comprar praticamente à vista, pegar um dinheiro guardado, vender o Celta que eu tinha na época, e hoje um Kwid Zero é, sei lá, R$60 mil, é um negócio absurdo. O pós-pandemia, ele fez o nosso dinheiro perder valor de uma forma muito acelerada e a gente não teve muito o que fazer acerca disso, né? Mas partindo dessa visão de que o Fernando Mesquita perdeu R$3 milhões aqui por deixar de entrar em um determinado cargo numa determinada época, eu achei interessante conectar essas duas visões, porque quando você leva o seu estudo a sério e passa no concurso, o custo, tanto de tempo quanto de dinheiro que você investiu para passar naquele cargo, ele vai se tornando cada vez mais irrelevante à medida que o tempo passa, não só por estar naquela carreira, mas pelo que aquela carreira te possibilita, porque depois você vai se qualificar ainda mais, talvez fazer uma faculdade, uma pós, vai passar em outro concurso, vai ganhar ainda mais. Então é um investimento que ele vai te dando retornos completamente desproporcionais ao longo da vida, né? E obviamente eu já estive nesse lugar e reconheço que para quem está naquela zona cinzenta, onde você não pode pegar a isenção da taxa, mas também tem que escolher prestar um concurso ou outro, porque a taxa pesa no seu bolso, você não tem dinheiro para fazer todos os concursos que gostaria de fazer. Para essa pessoa, isso é um problema, de fato, mas talvez pode até ajudar, porque se você pode prestar muitos concursos no início e você ainda não tem experiência nisso, você pode acabar estudando para um monte de coisa que não tem nada a ver, não tem conexão uma coisa com a outra e acabar não passando em nada porque você está fazendo concurso para polícia, para banco, para tribunal e acabou que você não é especialista em nada, né? E você tem que se tornar um especialista na sua área para passar num concurso mais rápido. Então isso pode jogar a favor, de certa maneira. Mas a mensagem que eu quero trazer para você nesse vídeo, além de explicar por que as taxas de concurso estão aumentando ao longo do tempo, né? E aqui a gente está falando do aumento do valor das remunerações nos cargos que tem essa limitação
limitação ou do aumento dos custos, no caso, da logística por trás de estruturar um concurso público, aplicar as provas, remunerar as pessoas, os fiscais, enfim. Esse custo também deve ter aumentado, como tudo aumentou de pouco tempo para cá. Só que a mensagem mais importante desse vídeo, na minha opinião, é a desproporcionalidade do investimento no estudo quando a gente passa num concurso. Porque quem se preocupa muito com o valor da taxa, normalmente ou está naquela situação que eu falei, que de fato, né, a pessoa tem ali 2, 3 concursos para fazer e ela tem que escolher, porque ela não tem como fazer todos, mas é também a pessoa que sabe que não está preparada ou sabe que não vai se preparar adequadamente. E é um incômodo, é uma sensação de perda quando você entra no jogo para perder. Porque se você entra para ganhar e você sabe que vai aprovar em determinado concurso, a taxa te incomoda menos, o valor do curso te incomoda menos, o tempo que você vai estudar dia após dia te incomoda menos, porque você sabe que o retorno vem. Quando você leva a sério, você vê a evolução acontecendo e você sabe que logo ali você vai ter a recompensa. E que essa recompensa, conforme o tempo passa, ela vai se tornando cada vez mais desproporcional. Tanto a recompensa em si, quanto as outras coisas, as outras oportunidades que ela te possibilita ao longo do caminho. Então essa é uma visão que eu gostaria que você experimentasse, né? Para pensar, pô, cara, se eu estudar realmente sério, vamos supor que eu gaste X tempo e X R$1.000 nesse processo, envolvendo todos os custos que você conseguir imaginar. Em quanto tempo o cargo que eu tô mirando ali vai pagar isso? E você vai chegar numa conta, cara, que às vezes vai ser 2 meses, 3 meses e tá pago. E dali pra frente é lucro pra eternidade, porque você vai estar naquele cargo com estabilidade, vai ter sua carreira, sai dali só se você quiser. E dali é só pra cima, né? Você tem outros acessos, outras possibilidades para acontecer na sua vida. Então, se torna pequeno. Algo que parece um custo muito alto, quando você bota na ponta do lápis, se torna pequeno. Eu tenho uma experiência no passado que eu quero compartilhar com você aqui, que vai nesse mesmo sentido, né? Foi uma função gratificada que eu consegui, agora eu não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda. Eu sei que na época era um dinheiro que eu não considerava parte do meu salário. Cara, vou pegar isso aqui, vou investir, que eu quero olhar pra frente e fazer isso daqui se tornar algo maior na minha vida. E essa é a mesma visão que você usa para guardar dinheiro, para investir em alguma coisa e tal, mas na época eu lembro de pagar um curso para minha namorada, né, para ela fazer ali um preparatório, não lembro o cargo, se era INSS, se era Ministério Público, mas assim, como eu tinha passado num concurso, eu já tinha desbloqueado a visão do retorno. A parte do retorno na minha mente, ela já estava ligada, porque antes de você passar, às vezes você não enxerga ou não acredita muito, né, que isso vai voltar e você não consegue imaginar talvez a sua vida transformada. E eu, naquele momento, apesar de estar num concurso pequeno, um concurso municipal, estava num cargo de chefia, já tinha uma noção do que era função gratificada, cargo comissionado, das possibilidades de crescimento que eu tinha dentro daquele órgão, que era um órgão pequeno do ponto de vista de remuneração, de concurso público e tudo mais, mas a prefeitura ela é pequena em valores, mas em tamanho, de estrutura e de te mostrar como o mundo funciona, ela é gigante. Qualquer prefeitura é um mundo, então você aprende muito ali dentro, né? Você olha e fala, caramba, se existe isso aqui a nível municipal, imagina a nível estadual, a nível federal, e você vai tendo dimensão desse mundo que está a uma caneta de distância, e você percebe isso, sabe? Pô, se eu estudar mais, se as pessoas estudarem mais, tanto que quando você passa em concurso, você começa a virar o testemunha de concurso, né? Tu vai em qualquer rodinha de conversa, tu quer convencer as pessoas a prestar concurso também, é um fenômeno interessante que acontece aí. Porque a gente sabe que o negócio é bom, né? Pô, o negócio transforma a vida de fato. Enfim, naquele momento eu fiz o cálculo, era um curso presencial que ela fazia na época, custava tipo 400 e pouco por mês, em 2012. Cara, você imagina, traz para valores atuais, isso daí é um dinheirão, sabe? E eu não lembro quantos meses durava o curso, se 6 meses, se 10 meses, mas enfim, eu só sei que eu pensava dessa forma já, sabe? Pô, 1 mês, 2 meses de salário tá pago e o resto é vida mudada, né? E trazendo isso para a realidade de hoje, eu considero que a gente tem custos menores hoje, porque o conhecimento ele é mais acessível, a gente tem mais possibilidades de isenção da taxa de inscrição. Então, quando eu olho para trás e eu trago para a realidade de hoje, apesar da gente sentir, né, essa dificuldade e entender, fazendo uma comparação, na média eu acho que a situação está melhor hoje, né? E tendo clareza da magnitude do longo prazo, e por isso eu trouxe o Fernando Mesquita perdendo 3 milhões aqui, né? Porque no vídeo dele, depois você assista lá para entender, ele faz uma analogia justamente
ao quanto ele teria ganhado se ele tivesse passado num concurso e estado lá durante X anos ali. Quando a gente faz esse tipo de conta, o valor da inscrição, o valor do curso, o valor da passagem, o valor do lanche, não sei exatamente qual é a situação e como estudar para concurso impacta na sua vida do ponto de vista financeiro, mas você pode ter certeza, tudo isso fica pequeno quando você passa. E quando você fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, passe em outro concurso melhor, dobra, triplica o seu salário, essas coisas vão ficando pequenas. E por isso, a mensagem que eu gostaria de trazer para você hoje é: estude sério o suficiente para fazer tudo isso ficar pequeno. Porque pode ter certeza, se você cultivar do jeito certo e pelo tempo necessário, você vai ter uma excelente colheita.